Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente. Vou dar uma dica para vocês aqui sobre reguladores do tipo LDO. LDO vem da abreviação de Low Drop Output. O que é um LDO? Um circuito que é responsável por alimentar algum periférico ou alguma função na placa. Beleza? No caso aqui, como exemplo, eu estou com um esquema do Moto G30 na configuração de alimentação da câmera de 8 MB. Então o que acontece? O pino de entrada do regulador, pino 4 VIN, é um pino responsável por você começar a trabalhar. O pino VPH Power, que é derivado da VBAT, ele alimenta um pino chamado BIAS. BIAS é um pino de controle interno do CI para poder trabalhar de acordo com a função que ele foi projetada, no nosso caso aqui, para alimentar a câmera. Beleza? Esse pino aqui ele é fundamental para o CI trabalhar corretamente. E nós temos aqui o pino de habilitação, que é o pino Enable. Esse pino vem da CPU, porque se imagina o seguinte, o evento. O usuário, quando ele clica lá no aplicativo da câmera, aí a CPU manda um comando para ele poder trabalhar. Aí nós temos aqui a tensão de saída, que no caso é de 1,2 volts, de acordo com o part number do CI. Então o que acontece? Se nós não tivéssemos o pino de Enable, sempre teria na saída uma tensão constante aqui de 1,2 volts desnecessariamente. Por quê? Porque a câmera é um periférico, então ele só vai receber alimentação quando o usuário determinar que a câmera precisa trabalhar. No esquema elétrico, nós temos aqui a descrição do componente e um dos pinos, as descrições dos pinos estão aqui, ó, pino 1 Vout, pino 2 BIAS, pino 3 de habilitação. Perceba que o pino 3 de habilitação ele é em Active High. O que significa Active High? Significa que esse pino trabalha com valores absolutos maiores que zero, né? No caso aqui CPU, tratando do CPU que faz a habilitação dele, a gente pode ter aqui, no caso, 1,8 volts, que é uma média aí que os fabricantes usam para trabalhar com o valor de tensão de saída da CPU para habilitar o circuito LDO. Então o LDO ele é usado justamente para isso. Ele controla câmeras, controla touch, controla ali o chaveamento entre fone de ouvido e alto-falante e outros tipos de funções. Ele é usado porque, independente da tensão de entrada, a variação dela, como a gente pode perceber aqui, ó, como o pino BIAS é o pino de controle, a tensão VPH Power, como eu disse, ela é variada, ela deriva da bateria, então ela pode variar de 3,5 em média a 4,4 volts. Então, independente da tensão aqui que ela variar, porque o aparelho ali, né, como a gente tem uma bateria que ela varia essa tensão conforme o uso, a tensão de saída ela vai ser constante, ela não vai alterar e a gente tem muita eficiência aqui nesse pino de saída porque o valor de corrente, a perda dela é muito baixa. Então, às vezes a gente ali com 1% de bateria, a gente vai ter 1,2 e a corrente vai ser mantida aqui e vai fazer com que a câmera, no nosso caso aqui, funcione. Beleza? Aqui embaixo, aqui no datasheet, a gente tem aqui, no nosso caso, mas aqui embaixo... Então, o componente ali usado no Moto G30 é o WL2831D12, que é respectivo à tensão de saída de 1,2 volts, que é necessário para alimentar a câmera de 8 MB do dispositivo. Beleza, galera? Então, é isso. Até a próxima.